Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 2, com o título Somos Cristãos. A revista desse primeiro trimestre traz o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista é o nosso pastor Ezequias Soares. Agora, me responda, quando o cristianismo teve seu início? Você sabe quando que o cristianismo teve o seu início? O cristianismo teve o seu início com o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 2. Agora, outra pergunta. Somos salvos pela lei de Moisés? Será que nós somos salvos pela lei de Moisés? De forma alguma. Nós somos salvos pela graça. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma perguntinha. O cristianismo é uma seita do judaísmo? Será que o cristianismo é uma seita que surgiu de dentro do judaísmo? Jesus e seus primeiros seguidores eram judeus. Então, nós entendemos que o cristianismo ele se iniciou dentro de um contexto judaico. Sim, reinterpretando algumas de suas escrituras e tradições à luz da vida e dos ensinamentos de Jesus. Após o Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, que está registrado, ocorre então a ruptura e mais adiante Pedro tem uma revelação de que o evangelho deveria ser pregado aos gentios. Atos capítulo 10 mostra esta argumentação. E a partir de então, os novos convertidos são dispensados das práticas judaicas. Somente os judeus messiânicos que podem continuar com as suas práticas, fazendo parte da sua cultura social. Mais uma perguntinha. Nós somos judeus? E aí? O que você me diz? Nós, cristãos, somos judeus? Será? Não, irmão. Só é judeu aquele que nasceu em uma família judaica. Porém, de forma espiritual, nós fazemos parte do povo de Deus, do povo de Israel, portanto, do povo judeu. Espiritualmente, mas socialmente, fisicamente não. Só é judeu quem é judeu de verdade, que nasceu numa família judaica. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 11 a 14, olha o que ele nos revela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Verso 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fazem um. Ou seja, Jesus ele veio para os dois povos, dos gentios e dos judeus, se tornarem um povo só. Olha só, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Oh, glória a Deus! Então, nós fazemos parte do povo de Deus, um só povo. Não existem dois, apenas um, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E para a gente finalizar essa sessão de perguntas, quero fazer mais uma perguntinha para você. É permitido usar os utensílios dos judeus? O que você acha? Acha que é permitido nós, cristãos, usarmos os utensílios judaicos? Sim, é permitido. Se você for em um passeio em Israel, ou até mesmo aqui em nosso país, e desejar comprar uma lembrança, uma menorá, um quipá e assim por diante, tantos outros acessórios, você pode comprar e ter na sua casa. Não tem problema. Se você quiser sair com uma camisa de Israel, não tem problema. O problema é você utilizar esses utensílios que fazem parte de uma cultura, no caso da cultura judaica, e usar esses utensílios como prática de culto. Isso sim está errado. E nós vamos ver aqui, de acordo com esta lição, o porquê não devemos usar esses utensílios como prática de culto. Para uma lembrança, para colecionarmos, para termos em casa, não tem problema. Tanto até que nós, cristãos, nós lemos o Antigo Testamento, nós estudamos o Antigo Testamento. Por quê? Porque são palavras, ensinamentos maravilhosos que revelam a Jesus Cristo. Mas pegar aqueles costumes, aqueles utensílios, aquelas práticas e colocarmos dentro do nosso culto a Deus, aí está errado, ok? Vamos agora para o nosso mapa mental. Sim, o nosso mapa mental ajuda você a entender, decorar e memorizar toda a estrutura da lição. Partindo então do texto áureo, nos diz o seguinte, que é o versículo base da nossa lição.
Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, aqui já é uma ideia de como nós devemos nos comportar. Ou seja, o verso de Atos, capítulo 15, verso 19, diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles. Aqueles quem? Os gentios que aceitaram a Jesus, forçando eles a serem judeus, praticarem os costumes judaicos. De forma alguma. A verdade prática diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos como era no Antigo Testamento. Jesus veio e aboliu tudo isso daí. Olha só, o primeiro ponto diz assim: prevenindo-se contra a tendência judaica. O objetivo deste ponto é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. O segundo ponto diz a tendência judaizante no início da igreja. O objetivo é elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça, tentando trazer o legalismo de volta. Mas nós fomos libertos através do sacrifício de Jesus. Então o objetivo deste ponto é justamente elencar as pressões sofridas pelos apóstolos. O terceiro ponto diz assim: a tendência judaizante hoje. O objetivo deste ponto é mostrar para mim e para você de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Muitos, desconhecendo, ou melhor, sem estudar a palavra de Deus, acham que as práticas judaizantes, os costumes, devem ser praticados. Mas Paulo, já há muito tempo atrás, lutava contra isso, ensinando que é errado. Não é errado você usar uma vestimenta de um judeu. Se você quer usar, usa. Se você quer usar o quipá, você pode usar. Mas usar isso como um instrumento de culto, não, aí está totalmente errado, e foi o que Paulo lutou, e foi justamente isso o motivo do grande concílio que aconteceu na igreja de Jerusalém para tratar esses assuntos. Olha só, a leitura bíblica em classe, onde você vai poder fazer com toda a sua classe, ou você pode pedir para uma ou mais pessoas fazer a leitura. Qual a minha orientação? É que você anote as palavras com mais complexidade de entendimento, procure o significado. Se você tiver outras bíblias em outras traduções, faça a leitura em mais de uma tradução. Isso vai te dar uma dimensão maior para você entender o que os versos estão tratando. Isso é muito bom. E principalmente você vai ter mais engajamento e firmeza na hora de você ministrar a sua aula ou de participar da aula. Partimos agora para o significado da palavra-chave desta lição. E a palavra-chave da lição desta semana é evangelho. Olha só, no contexto religioso cristão, a palavra evangelho possui um significado profundo e multifacetado. Ela deriva do termo grego euangelion, que significa boa nova ou boas notícias. Podemos entender o significado de evangelho em diferentes perspectivas. Olha só, a primeira delas é a mensagem central. Então o evangelho é uma mensagem central. O evangelho é a própria essência do cristianismo. A proclamação de que Deus, em seu amor, enviou seu Filho Jesus para redimir a humanidade do pecado e da morte, oferecendo vida eterna àqueles que creem. Essa é uma perspectiva do Evangelho. Outra perspectiva do Evangelho é os livros canônicos. Então o termo Evangelho também se refere aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, da Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho também tem essa significativa dos livros canônicos do Novo Testamento. Outra significativa da palavra Evangelho é a pregação e o testemunho. Evangelho também se refere ao ato de proclamar e compartilhar a mensagem de Jesus com outras pessoas, convidando-as a se arrependerem e a crerem nele. Que maravilha! Olha quantos significados nós conseguimos encontrar numa palavra tão pequena. Agora nós vamos fazer a leitura da introdução da revista. Se você está gostando desse conteúdo que você está assistindo, faça um esforço de amor e inscreva-se em nosso canal. Também dê o like no gostei e deixe o seu comentário. Ative também o sininho de notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos. Lembrando que nós estamos agora nesse trimestre, neste ano de 2025, trazendo também um comentário da aula da classe dos adolescentes. Então você vai ter mais conteúdo para você estudar, meditar, e se você for um professor da classe dos adolescentes, você vai poder fazer uso desse conteúdo para você ministrar a sua aula para os seus adolescentes. Então é importante que você inscreva-se em nosso canal. É um prazer nós podermos trazer esses ensinamentos
para que você tenha mais edificação espiritual e fortalecimento espiritual. Vamos lá, se você tiver a sua revista, pegue a sua revista e faça a leitura juntamente conosco. Se você não tiver, acompanhe a leitura que iremos realizar. Diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Isso é um fato, visto que a jornada histórica da igreja começou na onde? Em Jerusalém, no dia de Pentecoste, numa comunidade o quê? Judaica, formada de judeus. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça através de Jesus. Nesta lição veremos que Gálatas capítulo 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Nós vamos ver aí que houve uma conversa informal, não foi o concílio propriamente dito, foi uma conversa informal, mas que acabou em uma grande discussão. Primeiro ponto da nossa lição: prevenindo-se contra a tendência judaizante. O primeiro assunto diz assim: subindo outra vez a Jerusalém. Qual foi o motivo de Paulo retornar a Jerusalém? O motivo foi a revelação de um irmão lá na igreja de Antioquia, o irmão Ágabo. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 28 a 30, nós temos esta confirmação, que diz assim, ó: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo do governador Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo, ou Paulo. Olha só, segundo assunto, o objetivo da reunião. Então nós vemos que Paulo e Barnabé foram socorrer os irmãos, levando donativos para os irmãos lá na Judéia, diante da revelação que o irmão Ágabo teve dessa grande fome. E de fato, essa revelação se cumpriu. Então eles foram até a Judéia para poder levar esses donativos. Nós vemos aqui, Paulo aproveitou o momento com os irmãos da igreja de Jerusalém e fez um relato de suas ministrações aos gentios, porque a igreja de Antioquia estava crescendo muito, né? Muitos estavam se convertendo, e os convertidos da igreja de Antioquia eram gentios, não eram judeus, não eram da comunidade judaica. Então Paulo, ele relata como ele ministrava a estas pessoas. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 2 diz: e subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Olha só, essa reunião não foi um concílio ou um sínodo. De forma alguma. Paulo e Barnabé, eles foram até Jerusalém por causa da revelação. Mas estando lá, foram até os apóstolos, aos líderes da igreja ali de Jerusalém, e eles perguntaram: Paulo, como que está o andamento do evangelho, da ministração do evangelho na igreja de Antioquia? E Paulo então começou a mostrar para eles como que estava o andamento da obra. Mas essa reunião então acabou se tornando em uma discussão. Por quê? Essa reunião foi uma conversa informal, que acabou em uma discussão, mas não foi o concílio, que depois nós temos informações em Atos capítulo 15, de que aí então Paulo volta para Jerusalém para participar desse concílio, justamente para dar uma definitiva em relação a este assunto dos judaizantes que estavam se infiltrando no meio do povo de Deus, trazendo de volta o legalismo, os rituais e as regras judaicas para dentro do povo de Deus. Quando foi o primeiro concílio que definiu várias questões sobre a história do cristianismo? Ela ocorreu depois desses eventos. Esses eventos que ocorreram aqui em Gálatas, registrados em Gálatas, eles ocorreram antes. Essa aqui foi uma conversa informal que eles tiveram. Mas em Atos, capítulo 15, a partir do verso 2, então realmente aconteceu o concílio definindo definitivamente as diretrizes para a ministração do evangelho. Olha só o que diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, isso foi na conversa anterior, na conversa lá registrado aos Gálatas. Aí ele fala: resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Aí então aqui aconteceu de fato o concílio. Em Gálatas capítulo 2 apenas foi uma conversa informal. Olha só, terceiro assunto, Tito e a circuncisão. Nós vemos que, além de Paulo e Barnabé, eles levaram também um homem natural da Grécia que se chamava Tito. E aí então acabou acontecendo a discussão
por causa deste novo convertido. Nós vemos que quando que começou a discussão? Justamente quando Paulo e Barnabé apresentaram a Tito, um grego convertido da igreja de Antioquia, que os acompanhou para levar os donativos aos irmãos da Judéia. Olha só, o irmão estava lá de boa vontade, com o coração aberto para fazer a obra, mas o inimigo, como ele não dorme, ele sempre está atento para tentar tirar a nossa paz. O que aconteceu? Quando Paulo e Barnabé, nas melhores das intenções, apresentaram o irmão e falaram que ele era grego, automaticamente os judaizantes que se converteram a Jesus, estavam ali ouvindo isso, já correram e falaram: não, como que pode? Ele tem que ser circuncidado. Ele tem que aderir aos nossos costumes judaicos. Se ele se converteu, ele tem que aderir aos nossos costumes. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Ah, Tito. Só que assim, a gente tem que entender de duas maneiras. Primeiro, Tito talvez não deveria naquele momento ter ido junto com eles. Mas imagine um novo convertido com desejo de fazer a obra. E aí ele falou: não, eu vou junto com vocês, eu quero ir junto. Só que nós vemos por um outro lado também, foi provisão de Deus que Tito fosse e que acontecesse toda essa discussão justamente para que se desse um ponto final. E, diante disso, encontrasse no meio do povo quem eram aqueles que estavam contra o evangelho. Porque os judaizantes, eles estavam contra o evangelho, eles não estavam a favor do evangelho. Você vai entender isso daí. Quais foram as razões pela qual Paulo não cedeu aos argumentos dos judaizantes? Então, nós vemos que Paulo, quando ele subiu com Barnabé, ele se reuniu com apenas algumas pessoas. Tiago, João e Pedro. Não foi com todos. Só que teve os penetras, os judaizantes, que ouviram falar: ó, é Paulo que está aí. Mas quem está junto com Paulo? Ah, é Barnabé. E também tem um tal de Tito. E aí eles foram lá para conferir quem era esse Tito. Só que aí quando Paulo apresentou eles, aí começou a discussão. Primeiro foi a verdade do evangelho, né? Então, as razões pela qual Paulo não cedeu aos argumentos dos judaizantes, quando eles descobriram que Tito ainda não era circuncidado, a primeira razão que Paulo fez em defesa tanto do irmão como de toda a cristandade foi justamente a verdade do evangelho, que eles estavam tentando denegrir. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 5 diz: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo, em todo momento que ele esteve ali reunido com estas pessoas, com os líderes das igrejas, com esses judaizantes, em nenhum momento ele cedeu, falando: não, vocês estão certos, porque não estavam certos, estavam errados, não estavam agindo certo. Segundo, Paulo estava em defesa do futuro do cristianismo, porque se ele cedesse naquele momento, o futuro do cristianismo estava condenado. Nós vemos que Paulo, quando aceitou a Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo o separou para levar o evangelho para os gentios. E agora, como Paulo iria retroceder? Ele não poderia. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 4 diz: e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido ou introduzido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Então, a discussão aqui era justamente disso. Essas pessoas haviam aceitado a Jesus, mas não queriam largar o legalismo. E por conta disso, eles queriam impor, falando que Paulo estava agindo errado, que aquele homem, Tito, que estava ali, aquele irmão, ele tinha que se circuncidar, pelo menos isso. Mas Paulo falou: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeiro, vocês entraram de penetra, que a conversa não chegou até vocês. E agora vocês querem impor, trazendo uma mentira para dentro da nossa reunião, da nossa conversa? Não, de jeito nenhum. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a essas pessoas. E da onde surgem essas pessoas? Do nosso meio. Não é de fora, mas é do nosso meio que surgem essas pessoas querendo impor legalismo, querendo impor regras infundadas, querendo falar aquilo que Deus não falou, querendo fazer aquilo que Deus não permitiu, impondo obrigações ao povo de Deus, indo contra a palavra de Deus, indo contra a liberdade que o Senhor nos concedeu através do seu sacrifício. Senão, o que nós entendemos? Que Jesus Cristo morreu em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Mas o sacrifício de Jesus não foi em vão, porque pela graça nós fomos salvos, não foi pela lei de Moisés, nós fomos salvos pela graça. Porque pela lei de Moisés nós estávamos condenados, essas pessoas estavam condenadas, mas Jesus trouxe a salvação para a humanidade. Ponto 2 da nossa lição. Agora o ponto 2 diz assim, olha, a tendência judaizante no início da igreja. Nós vimos ali que houve uma tentativa, uma discussão calorosa, aprendemos com Paulo a nos mantermos firme naquilo que Deus nos concedeu,
E agora nós vamos então, nesse segundo ponto, comentar a respeito dessa tendência judaizante no início da igreja. Olha só, o primeiro assunto diz assim, ó, o espanto do apóstolo. Paulo, ele ficou espantado com a rapidez com que o outro evangelho espalhou-se entre os Gálatas. Por isso que ele escreveu essa carta aos Gálatas, explicando tudo o que aconteceu, na sua conversa, na sua discussão, na sua defesa, a favor do verdadeiro evangelho, a favor da graça que foi alcançada através do sacrifício de Jesus. E aí então nós vemos aqui, ó, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8 diz: maravilho-me, isso Paulo dizendo, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, Paulo ele ficou espantado, ele falou assim, vocês criaram um novo evangelho, não o evangelho que eu preguei, o evangelho que eu anunciei para vocês e vocês aceitaram Jesus. Rapidamente vocês criaram um novo evangelho, mas não existe dois evangelhos, não existe um evangelho pregado para os circuncisos e um evangelho pregado para os incircuncisos. Não existe, existe apenas um evangelho. Olha só, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, esses judaizantes penetrando, olha só que a coisa é antiga, o inimigo, ele vem de longa data tentando destruir, deturpar, denegrir o verdadeiro evangelho. Olha só, ao qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, glória, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, é anátema, ou seja, é mentira, é falsidade. Não caia nesses argumentos. Paulo está dizendo isso. Olha, não caia nesses argumentos do diabo, porque você vai errar, você vai pecar, você vai cair e você vai para o inferno. Não existe um outro evangelho. Nós fomos salvos foi pela graça de Jesus. Paulo, ele fala diretamente com os Gálatas, e essa exortação é para os nossos dias, pois nós estamos vivendo dias de grande tribulação em relação a isso. Olha só, o segundo assunto diz, quem eram os judaizantes? Que estavam se infiltrando na igreja de Gálatas, estavam tentando se infiltrar na igreja de Jerusalém, tentando deturpar o verdadeiro evangelho. Quem eram esses judaizantes? Eu falei para vocês, Eram os judeus convertidos. E quantos que estão no nosso meio que ainda duvida do sacrifício de Jesus, naquilo que Jesus fez por nós, e fica de olho nas práticas judaicas, nas leis de Moisés, se esquecendo que Jesus cumpriu toda a lei. Olha só, eram os judeus convertidos. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, justamente na onde? Em Gálatas, capítulo 2, versículo 14, durante aquela conversa que Paulo teve com os líderes da igreja, em defesa do irmão Tito e em defesa do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo. Olha só o que diz, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, automaticamente Paulo falou assim, disse a Pedro na presença de todos que estavam ali, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Olha a repreensão que Paulo deu a Pedro. E Paulo era conhecedor. Paulo, ele nasceu dentro do berço judaico. Pedro, ele tinha um conhecimento familiar. Paulo não. Paulo, ele estudou isso daí. Ele não tinha apenas um conhecimento familiar. E aí, então, Paulo repreende a Pedro. Fala, mas se você vive como gentil, ou seja, comendo, se vestindo, agindo como gentil, por que então você está obrigando ou querendo obrigar aos gentios a viver como judeu? Tá errado isso daí. Isso daí não faz parte do evangelho da graça. Isso daí não faz parte daquilo que Jesus pregou quando estava em vida. Olha só que tremendo. Esses judaizantes eram falsos irmãos. Ou seja, é do meio, não é de fora. Nós temos que ter visão espiritual e entender quando alguém vem com conversas diferentes, diferente do que está na palavra de Deus. Temos que ter visão espiritual, orar bastante ao Senhor, para não sermos contaminados por esses judaizantes. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 4, que nós já lemos, vou repetir para você, onde Paulo fala declaradamente a respeito desses falsos irmãos. Olha só, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem no quê? Em servidão. Então, essas pessoas, eles não haviam aceitado a Jesus de verdade, porque eles ainda estavam vivendo de acordo com a lei. Então, eles estavam agindo falsamente,
Ou seja, estavam sendo usados pelo inimigo para causar confusão e divisão dentro da igreja. Esses judaizantes eram os homens que haviam feito os irmãos de Gálatas desviarem da verdadeira fé. Olha só, Gálatas capítulo 1, verso 7 diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. As mesmas pessoas que estavam lá lutando, tentando dissuadir Paulo e os líderes da igreja, eram os mesmos que estavam na igreja de Gálatas tentando enganar os irmãos, impetrar nos irmãos um legalismo. E Jesus havia acabado com esse legalismo. Jesus havia acabado com tudo isso daí através do seu sacrifício. E estes homens, esses falsos irmãos, estavam lá tentando enganar, oprimir o povo de Deus. Olha só, esses judaizantes eram legalistas entre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Olha só, Atos capítulo 15, verso de número 1 diz: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos. Olha só, eles saíram lá de Jerusalém e foram descendo nas igrejas, inserindo ideias, ensinos errados nas igrejas. Olha só, olha o que eles falaram, se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Olha a mentira que eles estavam impetrando na vida dos cristãos. Dizendo que se eles não aderissem à circuncisão, a salvação não seria completa. Olha só a diferença. Eles estavam dizendo que você aceitou a Jesus, ok, mas para você ser salvo de forma completa, você precisa passar pela circuncisão. Só pela graça não é suficiente. Estavam tirando a esperança, a confiança dos irmãos, inserindo mentiras. Terceiro assunto, o clima de tensão. Quem foram os penetras que entraram na reunião sem terem sido convidados? Nós já sabemos, os judaizantes, os falsos irmãos. Então, olha só, foram os inimigos da liberdade cristã, os judaizantes. Penetraram na reunião, causando confusão. Presente na reunião estava quem? João, Pedro e Tiago, e os falsos irmãos judaizantes entraram sem serem chamados para gerar o caos e confundir os presentes com argumentos legalistas, argumentando que Tito, acompanhado de Paulo e Barnabé, como havia se convertido a Jesus, teria que ser circuncidado conforme a lei de Moisés, senão a salvação não seria completa na vida dele. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 3 a 5 diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, Paulo havia pregado para ele e de forma alguma Paulo mencionou essa questão da circuncisão. De forma nenhuma. E quando aqueles homens começaram com toda essa argumentação, oprimindo a Tito, Paulo falou: não, peraí, não é assim que funciona. Olha só o verso 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo estava em favor do verdadeiro evangelho e da liberdade que este evangelho proporciona para todo cristão. Meu irmão, se você estiver em uma igreja em que o seu pastor, o seu líder, te oprime usando a palavra de Deus, saia desta igreja. Uma coisa é o seu líder ensinar, trazer ensinamentos de exortação com base na palavra de Deus para a sua edificação espiritual. Agora, se o pastor começar com legalismo, começar com opressão, falando, não, porque no tempo de Moisés era assim, e aquilo, irmão, saia dessa igreja em nome de Jesus, porque o sacrifício de Jesus nos deu liberdade do evangelho. Nos deu a liberdade, estávamos mortos em nossos pecados e o sacrifício de Jesus nos libertou, nos deu a salvação. E por que nós vamos voltar novamente para a lei de Moisés, que não trazia salvação nenhuma? Olha só, porque o Concílio de Jerusalém foi um marco importante na história do cristianismo. Foi por várias razões. Eu trouxe algumas razões aqui para você compreender. Primeira razão, decisão fundamental. A decisão do concílio abriu as portas para a expansão do cristianismo entre os gentios, permitindo que a mensagem do evangelho alcançasse um público muito maior, nos alcançasse hoje. Olha só, também outra razão foi a unidade da igreja. O concílio ajudou a manter a unidade da igreja primitiva, resolvendo uma questão que poderia ter causado uma divisão significativa. Outra razão foi a base doutrinária. O concílio, lá de Atos capítulo 15, estabeleceu um precedente importante para a resolução de disputas doutrinárias nas igrejas, mostrando a importância do diálogo, da oração e da busca pela orientação do Espírito Santo. Outra razão foi a liberdade do evangelho. O concílio reafirmou a centralidade da fé em Jesus Cristo para a salvação, libertando os gentios da obrigação de seguir as leis judaicas e enfatizando a graça de Deus. Olha só como foi importante isso.
E esse concílio foi o resultado dessa conversa que Paulo teve de forma informal, que causou todo esse alvoroço. Terceiro e último ponto, se você está gostando do nosso conteúdo, se você está gostando da nossa aula, eu quero convidar você, faça parte da nossa classe preparatória. Isso mesmo, a nossa classe é uma classe preparatória da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Ela não substitui a aula que é ministrada presencialmente. Então você precisa participar da Escola Bíblica Dominical. É uma bênção. Você vai poder desfrutar de muitos ensinamentos, muitos testemunhos e principalmente da comunhão com os irmãos. Então faça parte da Escola Bíblica Dominical e também faça parte da nossa classe de adultos aqui do canal do YouTube, do nosso canal Palavra EBD. E como você vai se inscrever nessa classe? Clicando no botão inscrever-se. É muito simples, é de graça, você não precisa pagar nada e você vai ter aí muito conteúdo para você estudar, para você se edificar e se fortalecer na fé em Jesus Cristo. Vamos agora então para o nosso terceiro e último ponto, em que nós vamos comentar a respeito da tendência judaizante hoje. O primeiro assunto diz assim: o mesmo evangelho. Olha só, Gálatas capítulo 2, versos 7 a 9 diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, Paulo falando, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo está dizendo, olha, o mesmo evangelho que alcançou a vida de Pedro para ministrar aos judeus, a comunidade judaica, também é o mesmo evangelho, não é outro, o mesmo evangelho alcançou a vida de Paulo para ministrar aos gentios. Verso 9 diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, os líderes da igreja, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Então, o que eles decidiram? Olha, Paulo e Barnabé, vocês vão para os gentios. Vocês já estão com bastante experiência, então vocês vão, em nome de Jesus, pregando esse evangelho, essa liberdade, essa graça, através do sacrifício de Jesus aos gentios. E nós vamos continuar aqui ensinando a comunidade judaica. Mas é o mesmo evangelho, não são dois evangelhos. Não tem o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Não tem o evangelho dos judeus e o evangelho dos gentios. Não, é um evangelho, apenas um. Mas os métodos podem ser diferentes. Neste caso, os líderes da igreja ficaram com os métodos para a comunidade judaica e Paulo e Barnabé para com os gentios. Olha só, havia dois evangelhos, da circuncisão e o da incircuncisão? Não, de forma nenhuma. Havia Pedro encarregado de pregar aos circuncisos. Olha só, Atos capítulo 2, verso 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos nisto notório, e escutai as minhas palavras. Sabe quando aconteceu isso daí? No dia de Pentecostes. Se reuniram grande multidão, todos abismados, espantados do que havia acontecido ali. E aí então Paulo aproveitou aquele momento e começou a ministrar para todos os judeus. Havia também Paulo, que foi encarregado de pregar aos incircuncisos, os gentios. Atos capítulo 9, verso 15, nos mostra a missão que o Senhor Jesus estava dando para Paulo. Olha só, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante de quem? Dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo, olha a missão que Paulo tinha. Mas ele estava pregando um outro evangelho? De forma nenhuma. Era o mesmo evangelho, porém para um público diferente. Agora, a essência era a mesma, ou seja, o mesmo evangelho. A essência deve ser sempre a mesma, senão não é evangelho, é anátema, é falsidade, é mentira e é ação maligna. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, olha o que ele diz: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que nós entendemos? Que é um evangelho apenas. Mas a graça para ministrar esse evangelho foi dada a cada um de formas diferentes. Olha só, o segundo assunto diz: o perigo da doutrina judaizante. Quais as ameaças dessa doutrina judaizante? Quais as ameaças? Olha só, a ameaça da liberdade cristã.
eliminando os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo. Primeira coisa, a doutrina judaizante, ela vai eliminar a liberdade cristã em relação aos dons espirituais e ao batismo no Espírito Santo. Por quê? Nas leis judaicas não existe batismo com o Espírito Santo. Não existe essa liberdade dos dons espirituais. Olha só, Romanos capítulo 3, verso 24, olha o que ele nos diz. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, a graça de quem? De Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Outro perigo da doutrina judaizante é a ameaça do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Embora o cristianismo tenha nascido dentro de um contexto judaico, porque os irmãos que aceitaram Jesus, seguiram a Jesus e o próprio Jesus era judeu. Mas houve essa ruptura através do sacrifício de Jesus. Olha só, Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9 diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com o evangelho que você tem escutado nas redes sociais. Tome muito cuidado com as ministrações que você tem assistido, que você tem ouvido. Tome muito cuidado com isso. Olha só, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Caia por terra. Seja excluído do meio, pula fora. Se você estiver numa igreja em que a doutrina judaizante está sendo pregada, sai fora. Sai fora porque Jesus te libertou desse legalismo. Jesus te libertou dessas práticas para você viver em liberdade, não para você ser aprisionado. Terceiro assunto, as práticas judaizantes atuais. É aquilo que eu falei lá no início do nosso vídeo. Eu falei, é permitido ou não é permitido usar utensílios judaicos? Não tem problema nenhum, se você quiser ter como uma lembrança, né, ou se você quiser usar uma camiseta com a bandeira de Israel, não tem problema. Você corre o risco de ser hostilizado, mas não tem problema. O problema é você usar isso como prática em uma liturgia, em um culto, em uma celebração a Deus. Olha só, vejamos as práticas que estão sendo aplicadas de forma errada, como doutrinas em muitas denominações, indo contra o verdadeiro cristianismo. Olha só, a guarda do sábado. Então, isso aí já está errado. A guarda do sábado, a observância rigorosa das leis dietéticas do judaísmo. O que é isso, leis dietéticas? É a alimentação. Então, o judeu verdadeiro, ele tem uma alimentação diferente, conforme as leis judaicas, conforme a lei de Moisés. Mas nós não vivemos isso, nós não devemos praticar isso daí. Não há necessidade disso. Existem várias passagens na Bíblia que Paulo esclarece esse assunto. Olha só, a liturgia da sinagoga, ou seja, a leitura da Torá e dos livros dos profetas. Não faz sentido isso. Qual o sentido? Nós somos cristãos. Olha só, o uso do shofar. O shofar é o quê? É aquela trombeta ou aquela trompa, né, feita de chifre de carneiro. Eu já vi muito isso daí na internet. Está errado isso daí. A pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não estuda a palavra de Deus e aí fica postando essas besteiras nas redes sociais, incitando as pessoas a agirem errado, a falar, não, realmente, é verdade, porque viram lá o povo judeu, nesse momento de guerra que estão enfrentando, viram eles lá tocando a trombeta, então ele fala, não, vou tocar a trombeta porque tá certo. Tá errado, nós não somos judeus, Olha só, o uso do talit. O que é o talit? É o manto ou aquele charle que os judeus ortodoxos colocam. Está errado, não faz sentido isso, não faz parte do nosso cristianismo, não faz parte. Olha só, o uso do kippá, que é aquele chapeuzinho que vai na cabeça, o solidel, os padres usam até os dias de hoje aquele solidel, que é um kippá, só que um pouco maior, também não faz parte do evangelho de Cristo. Esse utensílio não faz parte. O menorá, que é candelabro judeu, não faz sentido. Se você quiser usar na sua casa, no seu escritório, como decoração, não tem problema nenhum, mas usar isso como instrumento de culto está errado. A bandeira de Israel, muitas igrejas, por aí eu já vi muitas igrejas onde que eles colocam a bandeira de Israel em cima do púlpito, colocam a bandeira de Israel como pano de fundo. Está errado. Ah, André, mas nós somos solidários ao povo de Israel. Sim, nós devemos amar o povo de Israel, o povo de Deus, e nós fazemos parte desse povo. De forma espiritual, nós fazemos parte desse povo. Mas culturalmente não faz sentido. Os judeus messiânicos devem parar com as suas práticas de forma nenhuma. Os judeus messiânicos, que são os judeus que se converteram a Jesus Cristo, eles não devem parar de realizar as suas práticas judaicas, de forma nenhuma. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar o quê? A identidade cultural deles.
tendo um amparo neotestamentário. Ou seja, nós vemos Paulo escrevendo aos Coríntios a respeito disso. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7, verso 18. É alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. Por quê? Porque o judeu, ele é circuncidado já desde pequeno. Ele passa por esse processo da circuncisão. Paulo fala, mas se ele vir aceitar Jesus, como que ele vai anular a circuncisão? Olha só, o judeu que se converte a Cristo não precisa mudar a sua tradição e cultura. Não precisa. Agora, e os não-judeus devem praticar os ritos judaicos? Não, não precisam se judaizar. É errado um não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. É errado, está indo contra a palavra de Deus. Olha só o que Paulo confirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, o verso 18 também, mas a parte B. É alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. Se você aceitou a Jesus e você não é judeu, nascido judeu, não precisa circuncidar. Não faz sentido. Olha só, aí Paulo ele conclui no verso 20 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Mas Paulo aqui ele está esclarecendo que é um evangelho. Um evangelho. E nós vemos que os líderes da igreja de Jerusalém, eles continuaram ministrando para a comunidade judaica, mantendo as tradições judaicas. E Paulo e Barnabé seguiram então com a pregação do mesmo evangelho para os gentios, para os não circuncidados. E cada um fica na vocação que foi chamado. Atenção! Denominações, pastores que usam práticas judaicas em suas liturgias estão agindo contra a palavra do Senhor. Mesmo que estudamos, pregamos e ensinamos sobre passagens do Novo e do Antigo Testamento, as práticas litúrgicas devem seguir os ensinos da Nova Aliança. Caso contrário, corremos o risco de anular a graça que uma vez nos foi dada. Se nós anularmos a graça que uma vez nos foi dada, nós estamos anulando também o sacrifício de Jesus Cristo. Olha só, Mateus capítulo 9, verso 16 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. O que Mateus está nos ensinando aqui? Que nós não devemos, nós cristãos convertidos, devemos remendar pano velho, que é, ou seja, praticar a lei de Moisés, as leis judaicas. É remendo novo em pano velho. Jesus veio trazendo a nova aliança. Então nós devemos praticar a nova aliança, não praticar a antiga aliança. Senão nós anulamos a graça, automaticamente anulamos o sacrifício de Jesus Cristo. Chegamos à conclusão da nossa lição. Vamos fazer a leitura da conclusão da revista, da aula número 2 da classe dos adultos. Diz assim: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária de seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Reveja todos os pontos que nós comentamos. Primeiro, o nosso mapa mental com toda a estrutura da lição. Primeiro ponto, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Segundo ponto, a tendência judaizante no início da igreja. E terceiro ponto, a tendência judaizante hoje. Eu espero você na próxima aula e que Deus te abençoe.